Boa noite, Ubuntu. Vamos começar mais uma live falando um pouquinho mais sobre aspectos da mediunidade e aprofundando um pouquinho mais, a gente trocar informações mesmo, porque eu não sou o detetor da verdade, nem quero ser, e à medida que eu vou falando para vocês o pouco que eu sei e prestando atenção no que eu falo, eu acabo recebendo informações também, porque quando a gente se dispõe a falar, a gente se dispõe a trocar saberes, a gente se conecta a um campo intuitivo maior, e aí é aquilo que faz e sai da nossa boca enquanto nós estamos falando, ele acaba sendo enriquecido por essa conexão. Então é sempre interessante quando a gente vai explicar para alguém, ou fazer uma live, ou fazer um vídeo de divulgação mesmo, prestar atenção nas próprias palavras. Porque ao prestar atenção nas próprias palavras, você consegue beber da informação que você está passando para outra pessoa. Como eu falei, ela vem do seu conhecimento, mas à medida que vai falando, ela é enriquecida com a intuição. E aí, muitas das respostas aos seus questionamentos, eles acabam voltando para você se prestar bastante atenção. Por isso que eu fico muito feliz de poder dar essas lives, porque acaba eu me enriquecendo também com as informações que a gente troca. Hoje o tema é mediunidade esponja. O que é mediunidade esponja? O que seria essa capacidade de absorver tudo, de todas as energias possíveis, de tudo que vem e está totalmente carregado. Então, vamos entender primeiro o que é essa tal de mediunidade esponja. Segundo, é conhecido por aí de uma forma bastante popular, a gente não encontra bem isso na literatura. A mediunidade esponja seria uma característica de uma pessoa tem de sair atraindo tudo quanto é coisa ruim. Entra no ônibus, todas as cargas, por assim dizer, que as pessoas têm, que estão lá, acabam indo tudo para ela. Ela vai no shopping, tudo vai para ela. Vai visitar parente, vai tudo para ela. Então ela seria uma espécie de para-raio. Então, nesse sentido, que é conhecido popularmente como mediunidade esponja, seria a capacidade que um sensitivo tem de atrair tudo que é coisa ruim para ele. Olha, se a gente parar e pensar a respeito disso, ele então seria um grande benfeitor, por assim dizer, para a humanidade, porque a missão dele, considerando esse papo de unidade esponja, a missão dele seria absorver tudo o que é de ruim para ele, e aí sanear o ambiente por onde que ele passa. Então olha só que coisa maravilhosa. Aquele que tem a capacidade de ser um médium esponja, ele deveria ser alguém altamente espiritualizado para atrair tanto problema para ele e limpar o problema dos outros. Seria uma coisa magnífica, seria uma obra divina. Mediunidade esponja, em verdade, não existe. E eu vou explicar por que não existe. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós atraímos para nós aquilo que nós vibramos na mesma faixa de frequência. Então, só podemos atrair aquilo que nós estamos sintonizados. Podemos ir em direção a coisas maiores e, com isso, nosso nível de vibração vai automaticamente se elevar. Quando nós não estamos prestando atenção em nós mesmos, nós passamos pela vida como se ela simplesmente não existisse. Saímos de casa
e chegamos no trabalho, por exemplo, e não prestamos atenção nem um pouquinho no caminho, vocês não, vocês e eu também, que isso de vez em quando, a maioria das vezes acontece, nós não prestamos atenção em nada, principalmente não prestamos atenção em nós. Não prestamos atenção nos nossos pensamentos, não prestamos atenção em nossas emoções, não prestamos atenção nas nossas sensações. Assim, nós não sabemos o que estamos pensando, ou pelo menos que tipo de coisa tem em nossa mente, não sabemos o que estamos sentindo na hora e nem o que estamos captando. Assim, se nós estamos nesse total estado de alienação em relação a nós mesmos, nós simplesmente estamos abertos, como se fosse um dial de rádio, a sintonizar coisas que não são nossas. Então, estamos andando distraídos por aí. E passa outra pessoa com pensamentos de tristeza profunda. Estamos andando próximo a essa pessoa. Ela irradia no seu campo etérico essa tristeza. Porque é uma forma de energia e energia irradia. Não é só alegria que irradia, a gente irradia tudo quanto é sentimento. E ao passar desapercebido por essa pessoa, sem perceber como está nosso próprio estado emocional, nós começamos a entrar em ressonância com esta pessoa. Estamos frequenciando com essa pessoa. De tal modo que em pouco tempo, mantendo essa vigilância, nós começamos a ter pensamentos tristes. Começamos a ter cada vez mais um entristecimento que nós não tínhamos antes. Mas não estávamos prestando atenção em nós mesmos. Se não estávamos prestando atenção em nós mesmos, acabamos fazendo com que esse entristecimento que a gente começou a sentir por ressonância dessa outra pessoa se torne nosso. Se torne nossa bagagem. Acabamos tendo identificação com um sentimento que não é nosso. E ao se identificar, você valida para o próprio corpo que nele está triste. E se ele está triste, significa que eu preciso ter uma justificativa para essa tristeza. E aí a memória começa a buscar alguma coisa para justificar essa tristeza e não vai achar. Porque a tristeza não é sua. A tristeza era da outra pessoa que estava caminhando ao seu lado e estava irradiando tristeza. Isso tudo por causa de invigilância. Então, se nós pudéssemos pensar que sempre que nós estamos alheios ao nosso próprio estado interno, nós estamos abertos ao estado interno do outro. E assim nós captamos aquilo que não é nosso. Isso serve para pensamentos, isso serve para emoções, isso serve para sensações, isso serve para o campo energético por total. Porque se você entra no ônibus totalmente invigilante, nem lembra por que você entrou no ônibus, sabe que está entrando no ônibus que vai te levar da sua casa até seu serviço. É automático. Você levanta a mão, o ônibus para, você estica a mão, passa o cartão, você ou pendura em um ferrinho lá, que eu esqueci o nome do ferrinho, para poder segurar no ônibus, ou você se assenta. E aí tá completamente desligado, tá mexendo no WhatsApp, tá assistindo essa live quando ela for reprisada,
ou simplesmente está olhando para o vidro, né? Não está nem olhando para a paisagem, está olhando para o vidro porque não está nem percebendo a paisagem. E aí você está no total estado de alienação interna. Se chega alguém, ou o ônibus, que é o melhor lugar para dar esse exemplo que a gente está, tem uma confusão energética de várias pessoas, também vigilantes, algumas mais atentas consigo mesmo, outras mais displicentes. Então tem uma sopa energética lá dentro. E ela vai vibrando, vibrando. Eu estou em vigilante, entrei lá no ônibus, sentei e estou olhando para o vidro, sem perceber nem a paisagem, esperando logo que o ônibus chegue no meu ponto para eu descer para poder trabalhar, nem reparando como estão as coisas. E essa sopa energética de pensamentos, de emoções, de sensações e de energias pessoais mais densas e menos densas, vai fazendo uma flutuação no campo. Se você está dentro do ônibus e está em vigilante, o seu próprio estado energético ele vai começar a oscilar por ressonância com o estado energético do ônibus. Assim está o ônibus e você está aqui e vai oscilando e vai oscilando. Chega em pouco tempo, você está oscilando com a mesma frequência média do ônibus inteiro. E aí pode surgir dores que não são suas, emoções que não são suas, pensamentos que não são seus, sensações que não são suas. Por quê? Porque você está em vigilante. Você entrou na frequência. Daí a pouco você já está. Você não estava pensando em política, começa a pensar em política, começa a ficar com raiva do governo, aí depois começa a pensar em roubo, começa a dar uma tristeza, depois uma raiva. A mente simplesmente explode de pensamentos. E não é só a mente, eu falei muito de sensação, mas ainda não dei exemplo de sensação. Está no ônibus, começa a dar dor de cabeça, essa dor de cabeça não é sua. 3 ou 4 pessoas estão com dor de cabeça, uma está com conta para pagar, a outra está brigado com o amigo e o outro está preocupado com coisas diversas. Então está um caldeirão mental muito intenso e está gerando dor de cabeça. Você está em vigilante, a dor de cabeça vem para você. Mas não vem para você porque ela simplesmente migra da pessoa que estava sentindo dor de cabeça e vem para você. Não, ela faz com que você entre em ressonância. E aí você também tem a sensação de dor de cabeça. Por quê? Por causa dessa frequência, por causa dessa ressonância. Daí nós chamamos isso popularmente, né? Todo mundo que conhece um pouquinho de mediunidade fala que é mediunidade esponja. E aí não é mediunidade esponja, é invigilância do estado interno, é falta de autopercepção. Como eu falei no começo desse vídeo, se existisse mediunidade esponja, a mediunidade esponja, ela seria exatamente a melhor coisa do mundo. Quem é médio esponja seria um ser iluminado, porque ele traria todo o problema de todo mundo para ele e transformava isso e devolvia só o que há de melhor. Tem pessoas que é possível fazer isso conscientemente? É, mas não da forma como a gente acha que é. O que a gente conhece como mediunidade esponja é invigilância interna, é alienação interna. Ah, mas às vezes eu cumprimento alguém que está com dor de cabeça, eu abraço ela, eu aperto a mão, a dor de cabeça dela vem para mim e a outra pessoa fica boa. Isso chama vampirismo. Isso não é mediunidade esponja. A outra pessoa involuntariamente te vampiriza. E aí ela vai tirar a cota necessária para que ela fique boa. E aquilo que ela retira de você, que preenche o espaço da dor dela, provoca em você uma sensação igual a dela, por invigilância sua. O vampiro não é culpado por ser vampiro. Se ele for um vampiro inconsciente, ele não é culpado.
por ser vampiro. Ele está carente, mas nós somos culpados de estar num estado interno de invigilância, de falta de atenção em relação a gente mesmo. É só parar para pensar. O dia de hoje, quarta-feira, pensa o seu trajeto o dia inteiro, do momento que você saiu de casa, se você saiu de casa, até onde você chegou. Você prestou atenção no que você estava sentindo, no que estava pensando, no que estava sentindo? Você prestou atenção nos carros que passavam por você, nos prédios, prestava atenção na textura da roupa sobre seu corpo? Ah, mas é muita coisa para prestar atenção. Não, não é muita coisa para prestar atenção. Se você está consciente disso, acaba ficando uma coisa automática essa atenção. Da mesma forma que se torna automático a desatenção, porque o cérebro entende que, né, esse excesso de informação para o momento não é adequado, o excesso de informação, de percepção, ele também se torna automático. Então, se eu falar para vocês agora, percebam a pele que existe atrás do seu joelho esquerdo, vocês vão perceber. Se eu falar assim, percebam como é a pele que está atrás da sua orelha direita. Se eu falar assim, percebam qual é a textura da roupa que vocês estão utilizando, as pessoas vão perceber na hora, porque eu estou te informando isso. Mas vocês já estavam percebendo isso. Vocês só não se tocaram que percebiam a percepção. Então é a mesma coisa com a mente, com os pensamentos, com as emoções e com as sensações. Se nós não nos vigiamos, entramos em qualquer ambiente e fazemos com que a frequência daquele ambiente nos suba e desça como se fosse bolhas ao bel prazer da maré, que vão subir e vão descer, e nada que faça vai tirar elas dessa sintonia. Elas vão continuar tendo a mesma frequência da maré. Uma vez que você toma consciência disso, você pode entrar num ambiente altamente carregado, ou com uma confusão mental muito grande, ou com um estado emocional intenso, que você não vai se abalar e vai permanecer tranquilo. Tá bom? Vamos abrir para perguntas? Perguntas? Sem perguntas? A melhor forma de trabalhar aquilo que é conhecido popularmente como mediunidade esponja é autopercepção. Se auto-perceber é você ter a chave da porta para si mesmo. É evitar, é evitar que aquilo que ressoa externamente ressoe internamente. Porque, senão, tudo vai ser motivo para que você fique ruim. Aí não vai poder entrar em shopping, não vai poder andar de ônibus, não vai poder ir no estádio de futebol ou assistir uma partida de basquete, no meu caso, né? Eu gosto mais de basquete. Não vai poder frequentar clubes, não vai poder assistir uma ópera, nada, porque você se torna uma casca vazia que só existe para receber aquilo que o externo te manda, em vez de estar percebendo o que o interno lhe traz. Ah, só mais uma coisa. Autopercepção é a primeira forma de autodefesa. Dúvidas?
Ah, obrigado, Ana Priscila. Sem dúvidas. Márcia, ele tem a ver com a energia que nós estamos é, não emanando. Ele tem a ver com a energia que o ambiente está e por falta de perceber como nós estamos, nós entramos em ressonância com o ambiente. Se nós entramos em ressonância com o ambiente, é a mesma coisa da gente ter um copo quente ou um copo frio e colocar sobre uma mesa. O que acontece daqui a um pouco tempo? Ou o copo quente ele esfria para manter a temperatura ambiente, ou o copo que está frio ele aquece para manter a temperatura ambiente. Ou seja, naquele instante que eu vou olhar o meu copo, ele vai ter a mesma característica térmica do ambiente. Ou seja, eu digo que o copo está em equilíbrio com o ambiente. É a mesma coisa com a questão da mediunidade esponja. Ela é uma capacidade das pessoas que são mais sensíveis de perceber o ambiente, mas como elas não se percebem internamente, elas estão percebendo o externo em vez do interno. Ela entra em ressonância, entra na mesma frequência que o ambiente. Daí a pouco, ela está sentindo a mesma coisa que aquele conjunto de pessoas está sentindo, só que nela. Sim, Márcia, é exatamente isso. É falta de autoobservação. É falta de autopercepção. E aí ela entra em equilíbrio energético com o ambiente. Se o ambiente está tumultuado, ela vai ficar tumultuada. Se o ambiente, no geral, está com uma energia de uma grande tristeza, ela vai ficar triste. Se o ambiente está em confusão mental, ela vai ficar com confusão mental também. É só reparar quando nós vamos a algum velório, ou então passamos perto de um velório e não estamos prestando muita atenção no nosso estado interno, que daqui a pouco bate uma tristeza, uma melancolia que não é nossa. Digamos que a gente nem conhece a pessoa que está sendo velada, simplesmente passou perto. E aquele conjunto que a gente chama de egrégora, né? Egrégora é um conjunto de energias semelhantes, ela acaba fazendo com que eu entre na mesma frequência dela. Aí, quem é sensível é muito mais tendencioso a fazer esse movimento mais rápido. Quem é pouco sensível, eu estou falando de sensibilidade psíquica ou sensibilidade mediúnica. Quem é pouco sensível não entra tão rápido. Demora muito tempo, tem que passar mais tempo lá para poder entrar na mesma ressonância. E é capaz de passar e não entrar em ressonância. Agora, quem tem uma sensibilidade mediúnica mais aflorada, seja porque já desenvolveu, seja natural e não está nem preocupado em desenvolver, ou nem sabe que tem que desenvolver, acaba captando isso e entrando em ressonância. E daí a pouco está sentindo o que os outros estão sentindo. Aí fala que absorveu do ambiente. Não absorveu. Porque se ela absorve, ela tira do ambiente. Então ela se torna uma pessoa para raio. Bom, Ana, como eu falei, a melhor forma de não entrar na frequência, a melhor forma de não é você prestar atenção em como você está sentindo.
Quais são seus pensamentos, quais são as emoções, quais são as suas sensações. Feito isso, quando você percebe que é algo externo, quando você percebe que você estava com uma linha de pensamento, linha de pensamento muda, ou então você estava com uma emoção, de repente a emoção muda, você tem certeza que não é seu. Então a melhor forma de fazer isso é você falar para você mesmo: isso não me pertence. Fala 3 vezes: isso não me pertence, não me pertence, não me pertence. O que você está fazendo? Você está tirando a validade daquela absorção. E aí o seu sistema interno, ele simplesmente fala assim: beleza, deixa passar. Sim, massa. Isso é tanto positivo quanto negativo. Quando é positivo é maravilhoso. Você entra no ambiente, está todo mundo alegre, você de repente está alegre, contagiante, dançando também. Boate. Boate. Ah, tá todo mundo dançando, você começa lá a balançar um pouquinho, e daqui a pouco já entra. É o ritmo? É energia? É. Entra na mesma frequência? Entra. Quer ver um outro exemplo de mediunidade esponja? Que é isso que eu estou falando, e aí você vai entender bastante esse efeito, Ana Priscila. É a chamada efeito manada. O que é o efeito manada? É quando um grupo de pessoas eles começam a ter um comportamento muito semelhante e acaba fazendo com que outras pessoas sigam esse comportamento. Isso acontece muito quando tem um grupo de pessoas correndo, vindo de uma direção. Quem não está atento ao que está acontecendo tende a achar que eles estão fugindo de alguma coisa. E daí a pouco vai aumentando o número de pessoas que estão correndo. Isso chama efeito manada. Quem está entrando por isso e não está se percebendo, não está nem olhando para onde aconteceu isso, ele acaba sendo levado por aquela emoção e vai junto. Qual que é a melhor forma de sair de uma manada? É se perceber enquanto indivíduo. Fala assim: por que eu estou correndo? O que está acontecendo? Da onde que eles estão correndo? Eu tenho que sair correndo mesmo porque aquele grupo de pessoas está indo junto? Isso é autopercepção. Você não está dando um comando para si mesmo de que eu tenho que investigar o que era? Ou então, esse aglomerado de pessoas não é algo que eu quero? Ou seja, isso não me pertence? Entendeu, Ana? Entendeu, Márcia? Tem a parte positiva, sim, mas tem a parte negativa. Quem não se percebe vai oscilar tanto positivo quanto negativo e vai ficar assim o tempo todo, parecendo uma montanha russa. As emoções vão subir, vão descer, vão subir, vão descer, mas ela mesma não vai prestar atenção em si mesma. Quando presta atenção, sabe o que está sentindo, sabe o que está pensando, sabe as sensações, e se aquilo não te pertence, é só falar: isso não me pertence. 3 vezes. É o suficiente para que seu sistema interno ele retire a validade daquilo. Isso serve para emoções, isso serve para pensamentos, serve para sensação. Ou seja, você abraça uma pessoa e ela está com dor de cabeça, você fica com dor de cabeça, é só falar assim: isso não me pertence. Não, pode colocar, pode colocar. Se você sente que está tendo, é, se você sente que está tendo esse benefício, pode colocar. A questão do esparadrapo no umbigo é porque o umbigo ele faz a conexão com o segundo chakra. O segundo chakra é o chakra é, chamado chakra energético, uma das formas de denominação dele, chakra energético. Dentro das culturas orientais, esse segundo chakra ele é um produtor de energia. Para nós, ele trabalha com a energia sexual, também conhecida como energia vital. Se ele trabalha com energia vital, se ele está, por assim dizer, desprotegido, você acaba tendo a oportunidade de ser vampirizado. Aí já não é uma invigilância, aí já é alguém invadindo o seu espaço. O que eu estou falando da mediunidade esponja é um efeito passivo, sendo o vampirismo um efeito ativo.
Márcia, deixar de ir a alguns lugares por medo, você acaba atraindo as situações do qual você tem medo para você. Então, pode ser que você não seja, é, é, não vá lá para um determinado local com medo de ser vampirizada e aí você acaba atraindo algum vampiro para você em outra situação, que provavelmente não ia ter conexão do local onde você iria. Por isso que eu estou falando isso, porque muitas pessoas sentem mal quando vão ao shopping. E esse mal é a confusão energética do shopping. Porque são várias mentes, são vários corações, e a maioria está invigilante com relação a si mesmo, está emanando várias energias, ora tumultuadas, ora focadas, e ela mesma, que está sentindo mal, tá indisplicente consigo mesmo. E aí acaba captando tudo isso, acaba entrando em ressonância com tudo isso e acaba passando mal por tudo isso e fala que absorveu do ambiente. Como eu falei, a gente não absorve do ambiente, a gente entra em frequência do ambiente. Porque se nós absorvêssemos do ambiente, nós estaríamos prestando um serviço magnífico. Nós estaríamos saneando o ambiente. E se nós tivéssemos essa capacidade natural de sanear o ambiente por absorção, provavelmente nós teríamos os mecanismos internos suficientes para transformar essa energia e devolver ela melhor. Existem técnicas para isso, mas aí já é uma coisa ativa e não passiva. Dúvidas? Márcia, tem sim, tem sim. Só que é, é um processo doloroso. Doloroso por que é doloroso? Porque você vai captar a energia externa e ela não vai ser boa. Boa no sentido interno da percepção, tá bom? Digamos que tem um estado de confusão mental enorme. Se você quer transmutar isso, você pode, por exemplo, imaginar a fogueira de chama violeta atuando em todo o espaço local onde você está. Isso é uma forma de transmutação. Uma outra forma de transmutação é fazer de forma ativa a captação da energia do ambiente. Aí você, por vontade própria, vai captar, vai se permitir trazer toda aquela energia ambiental e vai modificá-la dentro de você e vai devolver para o ambiente. E isso dói, isso incomoda, isso é ruim. Por quê? É ruim. Ruim no sentido de sensação. Porque se o ambiente está todo confusão mental, você tem que absorver toda a confusão mental para dentro de você para transmutar ela. Então você vai entrar em confusão mental. Isso vai causar uma certa revolta na região estomacal. Mas se você tiver essa capacidade e quiser, você pode desejar que toda aquela energia venha para você para que você mude internamente e devolva para o ambiente melhor do que está recebendo. Agora, se você não quiser isso, não precisa se preocupar. Essa energia automaticamente ela vai ser modificada. Eu sei, Ana Priscila, mas é exatamente isso que eu estou falando. Esse sistema meio bipolar é a falta de autopercepção. Quando você começar a se perceber mais internamente, por exemplo, acordou, perceba como estão as suas emoções antes de sair. Começou a mudar o seu padrão de percepção, fala, isso não me pertence. Aí você volta para o estado que você estava anteriormente. Eu vi um gatinho, aí você ficou rindo. Aí, de repente, continuou olhando para o gatinho e ficou triste.
Então você entrou em ressonância com alguma coisa que está acontecendo próximo de você. Falo de novo, isso não me pertence. Isso não me pertence. E aí vai embora de novo. Beleza? A melhor forma de você trabalhar com o que a gente chama de mediunidade esponja é isso, é autopercepção. Fazer com que dê comandos para que você mesmo saia dessa frequência. Dê comandos para que aquilo que você está sentindo não se identifique. Porque uma vez que você se identifica com aquilo, o seu organismo vai replicar aquilo. Você se identificou, você sentiu dor de cabeça e não estava com dor de cabeça, não tinha. De repente surgiu uma dor de cabeça. Se você fala, no momento que você percebe que está com dor de cabeça, não me pertence 3 vezes, passa um instantinho de tempo, ela some. Agora, se você está com dor de cabeça, mantém com dor de cabeça e ainda afirma, ai, minha cabeça está doendo, eu estou com dor de cabeça. Você está reforçando aquilo. E aí, o corpo físico, que é uma unidade altamente inteligente. O corpo físico é uma máquina maravilhosa, ele é altamente inteligente. E ele é totalmente ergométrico. Ele só gasta a energia necessária. Então, se eu estou com uma dor de cabeça e não tinha justificativo, e eu continuo com essa dor, porque eu tive identificação, o que o corpo físico faz? Ele gera as condições internas dele para manter aquela dor de cabeça, para justificar uma coisa que ele não tinha. Que é mais ou menos essa a base do aparecimento das doenças, segundo a constituição metafísica. Mais perguntas? Sem perguntas? Então eu vou fazer uma recapitulação. 1. Aquilo que é chamado mediunidade esponja. Já aconteceu muito de abraçar alguém e sentir dor de cabeça. O negócio que eu tinha noção é que a pessoa, porque antes eu não estava sentindo nada. É, exatamente isso. Só que aí depois disso você tinha que falar, dar o comando para você mesmo. Isso não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. A dor de cabeça não é sua, você entrou em ressonância com outra pessoa. E é capaz da outra pessoa ter ficado melhor da dor de cabeça porque te abraçou. Não quer dizer que a dor de cabeça dela pulou dela para você. Significa que você doou uma pequena parcela da sua energia para ela, de forma totalmente inconsciente. Na verdade, ela capturou uma pequena parcela sua para ela ficou melhor e você ficou ruim, porque está na mesma frequência que ela. Como você perdeu uma parcela da sua energia, é equivalente à parcela que ela estava faltando. E aí parece que foi, passou a dor de cabeça. Seria maravilhoso. Aí cada um com dor de cabeça abraçava o próximo e fazia uma corrente de dor de cabeças. Seria uma coisa linda, né? Ou não, né? Mas em termos acadêmicos, em termos didáticos, seria lindo. A transmissão de frequências, né? Aquele negócio de ressonância. Você tem uma varinha com os pêndulos e os pêndulos um pêndulo começa a girar e os outros começam a balançar também. E aí tem uma coisa interessante, Márcia. Ela não estava com dor de cabeça, mas ela podia estar com falta energética. E a sua dor de cabeça é a forma como você identifica essa perda dessa energia. Que para ela tá normal, mas ela
está num nível de vibração abaixo. E aí o que ela fez com você? Ela fez você entrar na frequência mais baixa. E essa diferença, esse degrauzinho, é justamente entendido pelo seu sistema como dor de cabeça. Na verdade, talvez esse pequeno degrau esteja no campo mental. E aí vem a questão da dor de cabeça. Certinho? Mais perguntas? Então eu vou recapitular. O que a gente conhece popularmente como mediunidade esponja. Tá? Sim, Renata. A Renata está falando que depois do workshop de metafísica essencial dos chakras, ao abraçar qualquer pessoa, ela vai, se preocupa com a proteção e bloquear que energia negativa venha. E transformar isso seria também uma forma de evitar o efeito esponja, que é a entrar na frequência do outro. Então, o que é o efeito esponja, ou mediunidade esponja, ou sensibilidade esponja? Popularmente seria captar a energia do ambiente para si mesmo. Só que isso não acontece. Nós não captamos e absorvemos essa energia do ambiente para nós. Nós entramos com a mesma frequência que o ambiente. Então, se nós estávamos invigilantes com relação à nossa própria frequência, nós acabamos entrando com a mesma frequência do ambiente. E aí sentimos os efeitos que o ambiente está gerando. Isso pode ser tanto ruim quanto bom. Se você está numa festa, você vai ficar alegre, vai ficar entusiasmado, vai ficar contente. Mas se você está no ônibus, você vai pegar a média daquelas energias e vai começar a ter as mesmas sensações. E isso acontece porque nós não vigiamos os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas sensações. Daí podemos sentir dores pelo corpo, mais frequentemente dor de cabeça, sensação de cansaço, emoções de tristeza ou de raiva. Raiva é comum, as pessoas discutindo sobre política ou de futebol com mais ênfase ou mais paixão, né? E acabam gerando efeitos raivosos que fazem entrar em frequência. Quem é pouco sensível tem pouco efeito esponja, porque se é menos sensível, demora mais tempo para entrar em ressonância com o ambiente. Quem é mais sensível tem mais efeito esponja, porque entra em contato com o ambiente e ressoa com ele muito mais fácil. Mas não é todo mundo que é sensível que tem esse efeito esponja. Somente as pessoas que são invigilantes consigo mesmo. A maioria das pessoas que não tem atenção em relação a si mesmo, que vai do ponto A ao ponto B sem perceber o caminho que leva do ponto A B. Simplesmente anda como um zumbi. E aí capta tudo quanto há, sente tudo quanto há, e o principal do efeito esponja valida no corpo, dizendo: eu estou com tal coisa, eu estou com peso no corpo, eu estou com dor de cabeça. Em vez de falar: eu fiquei com dor de cabeça, eu fiquei com peso no corpo depois de ter andado de um ônibus ou ter passado por tal pessoa. Porque o ficar, ele denota que aquilo não é seu. Então, ainda tem a chance
tirar a validação, dizendo simplesmente: isto não me pertence, isso não me pertence, isso não me pertence. Quanto mais estado de atenção, estado do aqui e do agora nós temos, você não consegue estar no aqui e no agora, mas pelo menos consegue ter uma noção das emoções que está sentindo, das sensações do corpo e dos pensamentos. O efeito esponja acaba e não temos mais esse tipo de efeito. E aí pode ir em qualquer lugar, seja no templo budista, seja no shopping durante a Black Friday, que não vai ter interferência energética no seu próprio campo. Mais dúvidas, meus queridos? Nós ainda temos 14 minutos antes que o Instagram ache interessante finalizar a live. Exatamente, Márcia. Só se auto-observar. Auto-observar. Sentiu algo diferente? Isso não me pertence. Isso não me pertence. Isso não me pertence. Obviamente, eu estou falando do que a gente chama de efeito esponja. Eu não estou falando de estados vampíricos e nem estados de ataque espiritual, tá? Mas a autopercepção já me dá um grande alerta também, até para esses casos. Porque se eu estou sentindo alguma coisa como um esvaziamento da minha própria energia, eu já tenho ciência que eu estou sendo atacada e vampirizada. Se eu tenho certeza que começou a aparecer um estado mental diferente, fazendo com que eu tenha ideias que não são do meu próprio ser, eu sei que eu estou sendo atacada de alguma forma. Então, isso já me tira até de situações desse tipo, porque permite que eu possa elevar de forma consciente meu próprio padrão vibratório e escapar até mesmo de um ataque vampírico ou de um ataque espiritual mais tranquilo, tá? Bom, se não temos mais perguntas, eu vou encerrar esta live. Amanhã nós teremos a cerimônia da chama trina, tá? Daremos informações através desse canal para que para aqueles que desejarem estar conosco na cerimônia da chama trina que acontecerá amanhã às 8 horas. Essa cerimônia ela acontece uma vez ao mês, sempre na terceira quinta-feiras do mês, tá bom? Então, eu agradeço a todos pelo tanto de sabedoria que vocês me presentearam nessa noite. Nós ficamos extremamente felizes com isso. Então, todos tenham uma ótima noite, um bom tour e até quarta-feira que vem. Para quem não viu essa live, ela vai ficar disponível 24 horas pelo Instagram e depois pode procurar nosso canal, o Portal Platina, no YouTube, que ela também estará disponível lá. E essa aí já não tem limite de tempo, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Então, até uma próxima quarta-feira.